Shabbat Shalom, irmãos. Glórias ao Eterno. Vamos lá? Vamos orar antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos a palavra, antes de ter mais um momentinho de adoração. Eu queria te convidar agora esse momento. Se prepara para este momento. Se prepara para que o Espírito fale com você, se prepara para que o Espírito ministre em você, ministre em cada um de nós o que ele preparou para hoje, amém? Então, se você puder, ore comigo, abençoe a sua casa, abençoe esse Shabat que inicia, abençoe este momento, para que a glória do Eterno se manifeste, a que o Senhor prepara. Muito obrigado, Pai, por estarmos de forma diferente, mas juntos, Pai. Meu Pai amado, fisicamente nós podemos não ter contato agora, mas nós estamos juntos, numa mesma fé, no mesmo propósito. Senhor, então eu quero te precisamos entender, ouvir o que precisa ser revelado em nós. Pai, eu entrego toda a honra, toda a glória, meu Pai amado, de cada gesto, tudo ao Senhor, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer essa noite, seja entregue ao Senhor, meu Pai. Senhor, Espírito de Deus, venha com aquele tratar especial em nós. Espírito de Deus, revela-se a nós, meu Pai, que hoje nós possamos entender um pouco mais dos seus segredos. Que hoje nós possamos entender mais, meu Pai, ter os ouvidos afinados e atentos para ouvir as revelações que o Senhor tem para hoje. Pai, eu declaro, eu abençoo esse dia, abençoo a cada um que está vendo essa transmissão, abençoo cada casa, cada família, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro vida e paz sobre cada família, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro agora que haja um tempo separado para o Senhor, um tempo de descanso agora, um tempo de vigor agora, meu Pai amado, em nome de Jesus. E acima de tudo, meu Pai amado, o que vai acontecer aqui, tome a tua direção, meu Pai. Tome o Senhor a direção e flua conforme a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Por isso eu declaro hoje, é seu, esse dia é seu, meu Pai amado. Este momento é seu e a palavra é sua, meu Pai. Nós estamos disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, eu sei que eu não posso te ouvir falar Shabbat Shalom, mas você pode escreve aí. Alguns já escreveram, escreve aí para os seus irmãos, que eles olhem. Escreve assim, Shabbat Shalom, um dia de paz agora sobre a sua vida, que essa transmissão seja bênção sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia! Vou falar que nem o Pedro, sentindo falta da transmissão que nós fizemos lá na igreja, e já sente falta hoje. Estava me preparando, tomando meu banho, me arrumando e me preparando e lembrando da minha saída para ir à igreja. Então, você sente falta de estar com os irmãos reunidos fisicamente, mas para a glória do Eterno, nós estamos juntos. Creia que nós estamos juntos para mais um dia de estudo, mas acima de tudo, nós estamos juntos para cumprir o propósito de Deus. Nós estamos juntos para cumprir o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Isso. Vai mandando um Shabbat Shalom. Aleluias. Gente, hoje eu relutei um pouco durante o dia por algumas coisas que o Senhor falou comigo. Eu relutei, eu não sabia se deveria trazer hoje já esse estudo, trazer algo que o Senhor falou comigo hoje durante a madrugada. Mas ontem à noite eu não pude assistir a live do apóstolo Márcio, mas uma vantagem da tecnologia. Você não assiste num dia, mas fica gravado. Então, o que eu fiz? Hoje pela manhã, para a glória do Eterno, trabalhando, eu consegui ir escutando a live de ontem que eu não pude ouvir. Então, aproveita isso da tecnologia. Se escutou, escuta de novo. Escuta mais uma, duas, três vezes. Se não pôde ouvir, escuta então. Você tem essa oportunidade, nós temos essa oportunidade que está sendo tudo gravado, transmitido e salvo. Então, a gente pode ler, reler, ruminar, compartilhar, escutar novamente, entender, tirar a dúvida, prestar atenção de novo no que eu me perdi. Então, essa é uma facilidade que essa tecnologia está nos trazendo, para a glória de Deus.
Então, eu pude ouvir hoje essa ministração da live e ela veio como confirmação. Para o que eu vou falar para vocês hoje, ela veio como uma confirmação. Porque essa madrugada eu tive um sonho e eu compartilhei com alguns irmãos. Foi um sonho bem pesado. Eu creio, falei com o apóstolo Márcio que eu senti minha carne trêmula a manhã inteira. Na verdade, essa semana inteira, eu estou percebendo, eu até tomei o aéreo, até falei com o Marcos que ele está assistindo a gente, eu estou até meio aéreo nesses dias, essa semana, porque o Senhor tem falado algumas coisas que não são difíceis de entender, mas elas caem pesadas, elas são digeridas de forma pesarosa, ela é digerida de forma, ela é muito densa, o que o Senhor está falando para esse dia. Não que seja ruim, não é ruim, mas são coisas muito pesadas e muito fortes, como que o apóstolo Márcio vem falando a respeito do a que horas estamos, guarda, a que horas estamos. Isso é algo muito forte que está sendo falado, que o Senhor está falando, e é um tempo para nos prepararmos. Foi falado muito isso ontem. Ontem, quem teve a oportunidade de assistir, quem não assistiu, assiste essa live de novo. Você teve uma aula em 2 horas, uma aula de escatologia sobre, eu falo, foi uma aula de escatologia profética, porque não serviu para te ensinar a escatologia, o que vai só para você saber o que vai acontecer no fim, não, serviu para te preparar a respeito das profecias, serviu para essas aulas, até eu falo para o apóstolo Márcio, e quem não escutou, escute, essas aulas estão sendo para nos preparar para um período, nos preparar para esse tempo. Elas estão sendo preparações. E aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse momento. Então, tem sido forte isso, tem sido muito forte. E aí, o que aconteceu em cima disso? Ouvindo essas passagens, o Senhor já vem falando, prepare-se. E as coisas estão densas. E aí, essa madrugada, eu tive um sonho. E veio de encontro com esse tempo do fim. E eu, em nenhum momento, eu pensei que foi só um sonho, porque assim que eu acordei, o Espírito já veio ministrando o significado desse sonho. Então, uma vez eu até escutei que se você sonha e logo em seguida tenha o discernimento desse sonho, não o guarde, o proclame. Isso me veio à memória. Então, eu quero, enquanto está fresco o sonho, enquanto está recente, eu quero tentar discorrer essa Shabat a respeito desse sonho. O que o Senhor falou comigo e o que Ele tem para falar para a gente. Não sei se vai ser possível. Não sei se vai ser possível destrinchar tudo que o Senhor tem falado, mas eu vou pegar os pontos, eu marquei os pontos principais e eu queria trazer para vocês. Amém? Glórias ao Eterno. Então vamos lá. Primeiro eu vou contar a respeito do sonho em si. Eu vou tentar fazer em 2 partes. Eu vou destrinchar o sonho e depois eu sei que o Espírito, e peço que o Espírito já vá ministrando coisas particulares com você. O que eu vou falar que o Espírito revelou é uma forma geral, mas que ele fale no particular com cada um. Mas eu vou destrinchar o sonho e depois eu vou trazer a palavra em cima do que ele falou comigo sobre o que é. Foi um sonho que eu tive num período da noite, no finalzinho da madrugada. Hoje, por volta antes das 5 da manhã, o Josué acordou e a Jennifer levantou, foi dar mamar para ele. E logo em seguida eu vim pro quarto, peguei ele e vim fazer ele dormir. Dormi mais um pouquinho, né? Que ele dorme bem pela manhã. Ele mamou e dormiu no meu colo. Dormiu aqui sentado, aqui mesmo, onde eu tô gravando com você. Ele estava deitado aqui. Dormiu, coloquei e voltei para a cama. Tava cedo, 5 da manhã, eu voltei para a cama para dormir mais um pouco. E nessa dormida, porque eu ia levantar por volta das 7, era aquela coisa de 1 horinha que faltava, sabe aquele tirinho de sono que fala assim, falta aquele pouquinho de sono final. Então, era um túnel muito grande, muito maior do que o metrô.
Eu lembro que eu já assisti até aquelas construções, até aquelas construções daquele, eu estava vendo até esses dias naquelas grandes construções, que é uma máquina, parece um tatuzão que já vai furando, perfurando e fazendo o túnel. Era um daquele, era um tamanho daquele, túnel para os dois lados e o galpãozão no meio. Eu lembro que o chão pintadinho, muito arrumado, o galpãozão no meio e o túnel para cada lado. E aí eu olhava, e dentro daquele túnel, do lado, e aí eu posso sinalizar, eu de frente para o trilho do metrô, como se um trilho do metrô, o túnel da esquerda, bem no fundo dele, eu não entrava no túnel para ver, mas é como se eu conseguisse enxergar o que estava lá. E lá no fundo eu via, bem claro, uma serpente. Uma serpente caminhando, era o túnel, imagino que ele é todo escuro. Só que somente só dava para ver, por causa do tamanho, um dragão. Mas só a cabeça do dragão cabia naquele túnel. Então você imagina que era uma serpente, o dragão crescia, aquilo se tornava um dragão, e eu conseguia enxergar só a cabeça daquele dragão no túnel. Então naquele túnel só conseguia aquele dragão, e a cabeça daquele dragão, e eu visualizava, e no sonho era como, sabe, quando dá aquele close bem nos olhos dele, nos olhos daquele dragão. E o que mais me chamou a atenção nessa parte foi que quando eu vi os olhos desse dragão, eu sentia muito poder. Mas me entenda que era um poder que eu olhava e falava assim, não, isso é uma criatura muito poderosa. É indescritível o tamanho do poder desse dragão. Tanto que meu corpo ficou abalado, e eu falo que durante o dia, depois que eu acordei, quando eu lembrava daquela vista, daqueles olhos daquele dragão, meu corpo ficava trêmulo. Não era medo, não era pânico, mas o meu corpo ficava trêmulo no sentido de eu sentia muito poder saindo daquele olhar. Era uma coisa, era um dragão muito poderoso, e era como se fosse assim, eu não podia suportar fisicamente o tamanho do poder daquele dragão. E quando eu olhava, e eu falei pela manhã toda, eu fiquei com o corpo muito trêmulo por causa disso. E quando eu olhava, via aquele dragão, no mesmo instante eu estava com a minha esposa, e aí a gente junto, eu estava com ela junto nesse salão, e tinha uma mulher, e eu lembro, e eu chamei até para quem eu contei hoje pela manhã, eu chamava essa mulher de uma inspetora, que ela parecia que era uma inspetora, que ela ficava posicionada na porta do túnel. Gente, entenda, é um sonho meio longo, mas é importante. E ela ficava posicionada na porta do túnel, bem na porta, para não permitir que nada acontecesse ali naquele túnel. E quando ela ficava posicionada ali, só que ela não conseguia me ver, não conseguia ver a Jennifer. Ela não conseguia ver a gente. Só lembro que a Jennifer, acho que estava um pouco gripada, com o nariz meio entupido, e ela só colocava o rosto um pouco para dentro daquele túnel, e eu já puxava ela rápido, não deixava que ela ficasse ali dentro daquele túnel, não podia ficar ali, já puxava ela rápido. Só que eu lembro que aquela gripe saía, só por ela pôr a cara naquele túnel, aquela gripe saía. Só que o que saía, né, junto com aquela gripe, parecia que a gripe se transformava em larvinhas e saía fora do corpo dela, mas se transformava em pequenas larvas. Sabe quando você deixa alguma comida estragar e aquelas larvinhas saem, aquela coisa? Muito está falando, credo, nojento. É nojento mesmo. Mas saía aquelas larvinhas assim, e era como se a enfermidade que estava nela saiu dela, e eram aquelas larvinhas. Saiu a enfermidade. Só que, só para você ficar claro, não era um ambiente de glorificação, de maravilha, de glória a Deus, ela foi curada. Não. Era um ambiente tenso e tenebroso. E eu a puxava rápido e falava para ela, não fica aí não, você não pode ficar aí. E aí ela me acelerava e falava, a gente precisa descer para o subsolo. A gente precisa descer logo para a parte do subterrâneo
e porque os trabalhadores estão lá. E eles estão lá, e aí nós precisamos lavar as pedras. Os trabalhadores estão lá e nós precisamos lavar as pedras. E ela descia correndo, e ali eu continuava mais um pouco, e eu continuava vendo o cuidado daquela inspetora com aquele lugar. Teve um detalhe que eu não cheguei a comentar de manhã para o grupo do Profético, mas ela olhava aquele lugar e era como se ela fosse assim a protetora dele. Ela ficava toda hora inspecionando se nada estava errado, se ninguém estava tocando, se ninguém estava chegando perto. Aquelas pessoas que estavam naquela fábrica, se não estavam chegando perto daquele túnel. E ela ficava fazendo essa inspeção. Só que aí eu via isso, mas ela não me via. Em nenhuma hipótese ela não me via, não via a Jennifer, não nos via. Só que aí eu descia e era como se assim, embaixo dessa fábrica, bem embaixo dessa produção, e eu lembro claramente, quem já trabalhou em empresa vai saber. Sabe aquele chão pintado, aquela fábrica bem limpinha, com aquele chão pintado, com faixas demarcadas, sem sujeira no chão, era uma fábrica daquela. Só que embaixo, bem embaixo dela, tinham túneis que levavam ao parte subsolo, um subterrâneo que tinha embaixo da fábrica, com muita lama. Tinha muita lama mesmo, lama, tinha muita lama dentro daquele túnel, e só que desciam por lugares escondidos, muitos, e eu chamava no sonho, e a Jennifer que me sinalizava, nós chamávamos de os trabalhadores. Os trabalhadores desciam para lavar as pedras. O que estava acontecendo lá? Assim que nós descemos, nós vimos as pessoas, e a gente sabia disso. Era como se a gente estivesse junto com eles ali, ajudando, auxiliando nesse trabalho. E eles estavam lá, tirando pedras da lama e lavando com água cada uma das pedras. Então, eles retiravam a pedra da lama e lavavam a pedra com água. Cada pedra que era tirada era lavada com água e colocada em um outro lugar. Esse é um outro ponto do sonho, que é um outro detalhe, que as pedras elas não eram colocadas em qualquer, elas eram colocadas num lugar especial, elas saíam da lama, eram lavadas e colocadas num lugar próprio especial. Eram separadas agora, as sujas da lama e as limpas separadas em outro lugar. E aí os trabalhadores, eles estavam, e você via que eles estavam empenhados em lavar as pedras. Eles estavam empenhados em lavar pedra por pedra. E aí eu lembro que a Jennifer olhava quando ela ela ficava ali com aqueles trabalhadores, ela falava, sobe. Todos aqueles trabalhadores estavam entrando ali com muita alegria, com muito prazer. Todos aqueles trabalhadores estavam ali com muito prazer de estarem ali. Só que eles estavam ali, eles entravam por túneis, por lugares escondidos daquele sistema, daquela fábrica. Mas era embaixo da fábrica, era como se fosse bem embaixo da fábrica. E aí os trabalhadores lá, e a Jenny falou, sobe que lá em cima no salão tá tendo alguma coisa. E eu subia. Quando eu subia de novo, eu ia para frente desse túnel. Para frente desse túnel e olhava o que essa inspetora estava fazendo. Imagine você na plataforma agora, lá dentro do túnel tem a cabeça da serpente, do dragão, e da boca do dragão, ele estava com a boca aberta, da boca do dragão começava a sair uns fios, uma linha branca, muito branca. Saiu uma linha muito branca, e estava saindo da boca dele e percorria como o metrô faz, no trilho, estava saindo da boca dele e entrando para o outro lado do túnel. Só que não era só, era como se fosse linhas saindo da boca do dragão, e essas linhas elas eram muito reluzentes, era uma cor, se eu for falar, era muito belo. Eu notei que, não sei se vocês assistiram o filme A Cabana. Se você assistiu o filme A Cabana, quando a Sarayu, que representava o Espírito Santo, saía no sol, ela brilhava, ela mostrava ela muito um reflexo brilhante. Imagine que aquelas linhas eram brancas, não era um branco comum, era um branco diferente e com aquele brilho. Só que não era uma trama, não era um tecido, eram só linhas. E aquelas linhas saíam da boca daquele dragão e entravam para dentro do túnel. Só que não era assim, não estava a linha esticada, as linhas estavam saindo.
Então era um rolo de linha que não tinha fim, não tinha no sonho eu não via começo e não via fim. Só via que ela saía da boca do dragão e entrava em outra parte do túnel e passava de forma constante. E aquela inspetora, ela só falava assim: isso aqui é muito puro. Ninguém pode chegar perto, aquela sensação de algo muito belo, santo. Não. Eu tinha a sensação de algo puro, contaminado. É algo puro. E o que está saindo daqui está tecendo roupas para o mundo, para as nações. Então, formavam o tecido, faziam vestes, e a veste daquele jeito, brancas, reluzentes. Só que não era simplesmente um branco alvo, era um branco reluzente, tipo cristal. E aquelas vestes estavam saindo das pessoas e visitando as nações. Estavam tocando as nações, estavam vestindo as nações. Aquelas vestimentas, aquelas peles, aquela roupa que estava sendo tramada. Só que eu lembro muito bem como aquela fábrica, aquela linha estava sendo usada para fazer uma trama de tecido. E aquele tecido estava sendo usado para confeccionar roupas, tudo era feito ali. E aquelas roupas iam para lugares e pessoas muito importantes das nações. Tanto que ela tomava um cuidado enorme de ninguém tocar ou chegar perto, justamente para que aquela trama não fosse contaminada e pudesse vestir aquelas pessoas. Então era um ambiente reluzente, limpo, diferente do que a gente pensa de trevas, era denso, mas diferente do que a gente pensa de trevas, só obscuro, escuro, não. Era uma coisa muito reluzente e limpa. E vestia e chamava e chegava às pessoas importantes das nações. E nesse tempo essa inspetora não me enxergava e eu subia. E eu subia para um grande salão. Quem esteve no encontro de mulheres vai entender que esse salão é como no acampamento das mulheres que teve no Recanto das Sereias. Quando a gente entrou no acampamento, naquele salão, só que era muito maior, e tinham milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, e pessoas ali reunidas, muitos, homens, mulheres, crianças, de todos os lugares, todos estavam reunidos, e essas pessoas reunidas, elas se juntavam. O apóstolo Márcio tinha acabado de ministrar, foi o fim da ministração dele, e quando ele acabou de ministrar, ele deu um comando, falou assim, chamou algumas pessoas específicas e colocou essas pessoas em fileira para receber oração. Ele colocou elas na frente, e tinha muita gente, falou, gente, vocês têm que vir orar por essas pessoas, porque é como se vocês têm palavras para ela agora. Só que no momento que eu subia, eu até falei com a Jennifer, que eu achei um ponto engraçado, que eu vi, tem pessoas chaves nesse sonho, que depois eu fui entender o porquê que elas estavam lá. Quando eu subia, eu via num cômodo, eu via Ana Paula Valadão. Num cômodo. E a gente subia para orar, nesse momento ela ia para esse salão, e ela ficava do lado de um senhor, de um homem, e eu ainda descrevi, no sonho, eu não sabia quem era. Até quando eu acordei, eu não sabia quem era a pessoa. E aí ela estava do lado desse um senhor meio forte, meio gordinho, com a barba não enorme, mas também não curtinha, uma barba média, meio aloirado, e não era brasileiro, não falava português, e ela estava ali para traduzir o que ele estava falando. E ambos pararam para receber oração. Ambos pararam para receber oração como o comando que o apóstolo Márcio tinha dado. E quando eu cheguei, eu fui direto nesse homem orar. Mas eu fui certeiro nele orar, e fui direto nele, peguei nas mãos dele, e comecei a orar, e comecei a profetizar. E só me vinha, profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. E aí eu peguei para profetizar, e eu lembro que alguém pegou ela, e começou a profetizar, mas eu começava a profetizar na vida dele. Alá Libertador. Para quem é da casa vai saber. A gente foi Alá Libertador, que é direto pegando ele, já estava rodando, caindo no chão, forte. Pensa naquele quando a gente fica depois do culto, aquele pouquinho depois do culto, que a gente fica junto ali e acabou, o Márcio liberou, e a gente ainda fica um pouquinho mais,
E aí o senhor fala e manifesta, estava daquele jeito, mas pensa com milhares e milhares de pessoas juntas. E aí naquele momento, eu pego ele e eu lembro de uma palavra que eu lancei direto para ele, eu falei assim, você é como um jumento. Você é como um jumento. Mas você tá se queixando. E aí quando eu falava como jumento, ambos, ele e a Ana Paula começavam a chorar. E aí quando eu falava que ele era como jumento, ele ali dobrava, se ajoelhava, se abaixava. E eu falava assim, vocês estão questionando porque as coisas parecem devagar. Mas não estão devagar. E sobre as suas costas foi colocado um peso muito grande, uma carga muito valiosa e pesada. Quando eu contei no áudio pela manhã, tem um ponto que eu não citei, que depois veio uma clareza. A carga que estava sobre colocava um pano e uma carga, e a carga eram como se pedras, mas eu não lembro que não era o formato de uma pedra rústica, mas era como se fosse uma pedra muito polida, lapidada, e estava em cima do ombro do jumento. E eu falava para ele, falava assim, o dentro, em cima de você tem como pé, tem uma carga muito preciosa. E você, quando puxa o jumento, e ele vai te puxando para você não atolar, mas você vai conseguindo andar muito devagarinho, e eu vou te puxando para você não atolar. Mas eu tô te puxando e você tá andando. Só que e esse jumento tá lá para não permitir que aquela carga encostasse ou caísse na lama, se sujasse. Então ali ele começa a puxar muito devagar e aí ele fala assim, só tá lama e você é como se você tá andando no tempo certo. As coisas estão andando. E aí eles choravam muito, eu lembro que eu os abraçava e começava a beijar a cabeça dos dois e declarei, e eles chorando. E aí eu falava, daqui a pouco eu olhava para o lado e a Jennifer subia. Está quase acabando, sonho. Daqui a pouco a gente vai ver o que o senhor está falando. Amém? A Jennifer subia naquele salão, e quando ela subia naquele salão, ela olhava e ela estava muito eufórica. Eu até citei para ela de manhã quando eu acordei. Todo o tempo, eu estou há mais de 15 anos junto com a Jennifer, desde o nosso tempo de namoro, noivado e casamento. Nesse tempo todo, eu nunca vi uma tamanha alegria que ela estava. Já vi ela muito feliz, muito alegre, mas como no sonho, eu nunca tinha visto. Era algo que contagiava, que maravilhava o tamanho da alegria dela. E ela chegava correndo, pulando, alegre, toda suja de lama, toda suja. As mãos dela estavam enrugadas, de tanto mexer com água, sabe? Mas enrugada, bem enrugada mesmo, as mãos, os pés, uma roupa bem suja, bem surrada, mas a alegria dela, e ela gritava de alegria, louvava, e ela declarava que estava muito feliz, porque ela estava lavando as pedras e as pedras estavam ficando limpas, e ela veio compartilhar como se a alegria de todos os trabalhadores, que as pedras estavam limpas. E aí um ponto que ela conta que depois vai ser perfeito, que ela fala assim, e a água não é fria porque vem de dentro. A água não é gelada, ela vem de dentro. A água não é gelada, ela vem de dentro. Ela não é gelada. E nossa, era uma alegria que é difícil de escrever. Deu para sentir, mas era difícil descrever. E ela contava a alegria de usar aquela água e falar que aquela água não era gelada. Isso são pontos importantes. A água não era gelada, mas era uma alegria tal a ponto de fazer com que os trabalhadores estivessem ali não quisessem parar, por mais cansados, por mais tempo, por mais sujos, por mais enrugadas as mãos, eles não queriam parar. E ela subia lá, eufórica, para declarar, desçam todos os trabalhadores para ajudar a lavar as pedras. E aí o povo ia começando a descer, e eu ia de novo para onde? Para aquela fábrica, para aquele túnel. Aquele túnel ficou muito marcado, eu fui para aquele túnel. E eu lembro que quando eu cheguei mais uma vez, eu não era visto. Uma pessoa que estava lá, fazia parte daquele ambiente fabril. Uma pessoa chegava diante do túnel. E aí, isso é um ponto importante para mim saber que era para os dias de hoje. Uma pessoa
que ela estava contagiada com o vírus Covid-19. Ela estava infectada pelo coronavírus. Essa pessoa, ela chegava doente do corona. Eu não reparava no estado físico dela, se era um estado avançado, mas eu tinha certeza que ela estava doente. E ela chegava e a inspetora não a proibia de chegar e pôr o rosto para dentro do túnel e olhar aquele dragão nos olhos. E aquela pessoa olhava aquele dragão nos olhos e no mesmo instante que ela olhava, o poder dos olhos daquele dragão começavam novamente pelo nariz e pelas vias respiratórias, começava a tirar a enfermidade dela e aquela pessoa era curada. Aquele dragão tirava a enfermidade da pessoa e aquela pessoa era curada. Só que a enfermidade não morria, a enfermidade no sonho ficava claro. Eu olhava e me atentava a esse detalhe. Ele não exterminou a enfermidade. Ele não venceu a enfermidade. Ele só tirou de dentro da pessoa a enfermidade. E novamente aquelas larvas, só que aquela pessoa se enchia, saía muitas e muitas e muitas larvas daquela pessoa. E aquelas larvas eram a enfermidade, elas simbolizavam a enfermidade fora da pessoa como era. E aquela enfermidade estava fora, a pessoa estava curada do Covid. Ao olhar, só no olhar para aquele dragão, só que a enfermidade não era exterminada, ela foi colocada para fora. E aí eu vi aquilo e reparava em 3 situações que tinham 3 coisas poderosas: o dragão, o olhar e a trama, a linha que saía da boca desse dragão. Essas eram as 3 coisas poderosas que eu reparava naquela cena. E nós descíamos todos para continuar lavando as pedras. Amém? Nesse momento eu acordei. E aleluia, vocês estão aí. Eu sei que tem marcando os visualização, mas manda um joinha se você ouviu, se entendeu o sonho, que eu vou entrar agora na parte que o Espírito falou sobre cada sonho. Afinal, no Shabbat eu quero trazer algum estudo. Isso, glória a Deus, dá um joinha aí. Só que quando eu acordava, foi algo instantâneo. Eu abri os olhos, era como se uma palavra, eu digo, é como se fosse isso aqui, um script do que significava cada coisa, e é esse mesmo. Um script do que significava cada coisa no sonho. Do que significava cada detalhe do sonho, veio muito claro na minha mente. Não veio aquela coisa assim, não, será que isso era aquilo? Não, veio muito claro que era cada coisa que estava do sonho. E contando o sonho agora, o que eu quero trazer para vocês é isso, o que o Senhor falou a respeito desse sonho. Para muitos, eu creio que o Senhor já está falando, já está entendendo algumas coisas. Para muitos de vocês já estão entendendo algumas coisas, mas eu queria trazer esse sonho não para dar medo, mas sim para trazer um posicionamento. É como foi falado ontem, para que a igreja esteja preparada. O Senhor falou bem claro para mim, e ontem, e vendo a live do apóstolo Márcio, o Senhor falou bem claro, não é para ter medo ou para sermos cheios de terror, mas é para estarmos preparados, como uma noiva preparada, preparados para o momento, preparados para esse momento. E porque você vai ver que quem está preparado e posicionado vai estar cheio de alegria. Aleluia, aleluia. Mas vamos lá. Pontos. Apocalipse 12:9 já vai falar. Eu vou trazer alguns versículos que veio a respeito do sonho. Mas Apocalipse 12:9 já fala assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, de cara, isso não precisava nem de revelação, para a gente entender que aquela serpente se referia ao diabo. Para aquela serpente se referia
a força do mal. Só que o entendimento que eu falei que tinha no final do sonho 3 coisas importantes era o quê? O diabo estava representado pelo dragão. Ele não se movia, ele não se manifestava propriamente dito, o dragão, só que o poder que saía dele eram 2, o dos olhos e o da linha da boca. Entenda que o poder dos olhos, o poder do dragão dos olhos, era um poder de milagres. O que me intrigou e eu queria chamar a sua atenção era assim, e é o que o Senhor falou para mim no tempo do fim. Não se espante com sinais e maravilhas vindo daqueles que não são. Não se espante com sinais miraculosos daqueles que não são meus. Gente, isso ficou claro. Não se espante com sinais miraculosos daqueles que não são meus. E aí eu olhei e falei assim, como assim, como? E aí ele me lembrou. A enfermidade saía daquela pessoa e se tornava um verme fora dela. Ele não matava ou exterminava a enfermidade. Eu lembro de Jesus falando que casa dividida não subsiste. Então, o diabo ele não pega e destrói ele mesmo. Só que as enfermidades são dele, as doenças são deles. Então, ele tem a autoridade de tirar ou colocar, modo de falar, uma certa autoridade, se eu fosse dizer assim, mas é que são deles. É dele a enfermidade. Então, ele pode mandar ir para lá e para cá. E aí o Senhor falou, não ligue por sinais miraculosos nesses dias dos que não são meus. E aí eu fui para Apocalipse 19, 20, que fala assim, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos ou milagrosos em nome da besta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Gente, o Senhor estava mostrando esse detalhe. O poder dos olhos era como se fosse o próprio anticristo. Os olhos, o poder que saía, era a representação do anticristo. E aí, quando eu escutei a live, sobre a quarta live, sobre a guarda, a que horas nós estamos, eu senti isso muito claro como sendo, peraí, o poder dele já está sendo manifesto e já está tocando as nações. O poder miraculoso, e agora eu estou falando, preste atenção, o poder miraculoso. O sistema dele já está sendo implantado, mas a gente tem que vigiar num detalhe. A gente acha que quando ser implantado o sistema do anticristo, vai ser colocado um sistema que vai trazer terror, pânico, pavor. Não, primeiro a paz. Primeiro, os sinais milagrosos que vão ser feitos e manifestos pelo falso profeta no nome da besta. As maravilhas acontecerão e estão acontecendo. Vocês estão aqui? As maravilhas estão acontecendo. E isso é um sinal do sistema do anticristo já sendo implantado. E eu não estou falando para dar medo, ele está agora. Não, mas o Senhor está mostrando que está às portas. Já está acontecendo. Já está muito claro isso. E os sinais milagrosos vão começar a acompanhar. E quando eu vi na live de ontem, falando do seguinte, agora, quem garante que não pode acontecer? Quem garante que não pode acontecer de uma pessoa, de vir à tona alguém que financiou, saiu a cura do Covid. Quando o Márcio falou isso, eu lembro do Senhor, eu falei, Deus, é exatamente o que eu sonhei. Quando a cura do Covid aparecer agora, quem garante que por trás desse financiamento dessa cura, pode não aparecer uma pessoa potencial com sugestões para vários problemas da humanidade? Eu estava conversando agora há pouco com a Jennifer, quando fala que vai haver paz na Terra, um sistema que trará paz, a gente acaba pensando duas coisas. Nossa, é impossível ter paz, acabar tudo, acabar o ódio, acabar as guerras, acabar tudo, é impossível acabar tudo isso.
Então a gente fica esperando que essa falsa paz que o anticristo vai trazer, que esse sistema dele vai trazer, a gente acaba pensando que é um tempo que vai parar tudo, zerar tudo, tudo, não vai ter morte, não vai ter nada, zero. E aí ela me atentou a um detalhe. Quem compara hoje com o tempo da Segunda Guerra pode declarar a paz na Terra. O período, em comparação ao período da Segunda Guerra com agora, nós podemos declarar que vivemos um tempo de paz. Então a gente não pode se perder ou ficar disperso achando que o sistema dele vai ser muito perceptível. Vai ser nítido. Puf, aqui é de Cristo, aqui não. Não, as coisas vão se adentrando e vão concretizando de uma maneira que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, hoje é a paz. Pode ter um crime, pode ter só que a gente olha e fala assim, não, nós estamos vivendo um tempo de paz. Alguma coisa, uma nova ordem, um novo governo, um novo império está trazendo paz, está trazendo soluções. Elas podem não ser 100%, mas elas estão trazendo paz. E aí que tem um perigo. E aí o Senhor me falava claramente, esses são os olhos da besta. Isso causa os olhos da besta. Trazem tudo, os sinais miraculosos que podem enganar, confundir. E aí eu fui para esse versículo de Apocalipse 19, 20. E o Senhor falou bem claro comigo. Ele vem fazer os sinais para enganar. Se é para enganar, entendo o que o Senhor está falando. E eu quero trazer um estudo com vocês, um pouco, se o Eterno permitir, do que ele está tentando falar conosco nesses dias. Gente, se é para trazer paz, se é para enganar, então significa que ele pode enganar como? Fazendo os mesmos sinais que operam os filhos. Fazendo sinais parecidos do que o que os filhos operam. Fazendo sinais parecidos do que opera os filhos. Do que opera os... Mas para enganar tem que ser sinais parecidos. A gente só engana fazendo algo parecido. A gente fala assim, pô, isso aí engana. Tá? Engana bem. É por quê? Porque é parecido com o verdadeiro. É porque é parecido com o real. Só que aí tem um detalhe no verso 20 que fala: ele havia enganado aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Eles conseguem enganar. Os sinais são parecidos. Aquilo engana bem. Só que só consegue enganar aqueles que o receberam. Aqueles que receberam a marca da besta. Eu não vou entrar no mérito da marca da besta hoje. Grava aí. Hoje eu não vou entrar no mérito da marca da besta. Porque eu quero falar disso depois, um outro tempo, um outro momento, quem sabe no Shabat que vem. Só que eu queria falar assim. Por isso que eu estou querendo alertar você, para que você prepare, mas também que não tenha medo. Se você é filho, você vai perceber os sinais e não será enganado pelas miraculosidades que vão acontecer, ou melhor, que estão acontecendo. Você não será enganado por esses sinais milagrosos se você é filho. Porque só é enganado aqueles que a receberam e a adoraram. Quando eu falar da marca da besta, você vai ver que, peraí, eu tenho que tomar até alguns cuidados para não a adorar e não a receber sem perceber. Vai ser um ponto importante. Só que grava isso, você que é filho, não se atemorize com esses sinais. E eles vão te mostrar o quão mais próximo está o tempo do fim. Como o apóstolo Márcio está falando, esses sinais é como se a resposta à pergunta, guarda, a que horas estamos? Esses sinais é como se a resposta a essa pergunta, guarda, a que horas estamos? Para você que é filho. Mas para quem não é,
é o engano. É o momento do engano. Então, se você é filho, se segure na identidade de filho que você tem, porque isso vai evitar que nesse tempo do fim, que não está se aproximando, que está presente, te garanta certeza e de não te deixe enganar. Aleluia. Aleluia. Grava isso, grava isso. Esse tempo do fim não vai permitir que você seja enganado. Mas você precisa se fortalecer na identidade que você tem em Cristo. Na identidade de filho que você tem em Cristo. Aleluia. Então, os sinais milagrosos estão aí, estão acontecendo. Já estão aí. E aí, quando eu tive essa parte do sonho no final, que uma pessoa do Covid era curada, me veio um sentimento. Na verdade, não me veio um sentimento. Na conversa com a Jennifer, contando o sonho pela manhã, ela me sinalizou algo. Se apareceu o Covid nesse cenário, significa que é algo que está acontecendo agora, não é depois. Você entendeu? Se foi o Covid que apareceu e ela foi curada do Covid, é algo para agora. É algo que nós temos que vigiar, como foi falado ontem. Essa doença, entenda que essa doença, essa enfermidade, está mostrando o cenário sendo manifesto. E fique em paz, você não vai ser enganado. Só que você precisa visualizar como eu estava naquele sonho. Eu não era visto, eu não era enganado, eu não me envolvia e não permitia que aqueles que estavam comigo se envolvessem. Mas eu percebia e conseguia vislumbrar o que estava acontecendo agora. E isso foi um alerta do Senhor para mim. Não é para outro tempo. Os sinais milagrosos que está sendo falado, depois você lê Apocalipse 19, depois se você puder, você lê Apocalipse 19 e 20. Os sinais milagrosos que será manifesto pelo falso profeta já está acontecendo. Não fica com medo. A sua identidade não permite que esses sinais cheguem até você. Aleluia. Isso está gravado no meu coração. A nossa identidade em Cristo não permite que esses sinais nos enganem. Mas os sinais vão nos responder a que horas estamos. Se eu pudesse emendar com a mensagem do apóstolo Márcio, você está aí? Se eu puder emendar com a mensagem dele, esse sonho veio me mostrar a que horas estamos, AP. A que horas estamos? A que horas nós estamos? Guarda, a que horas nós estamos, Isaías? A que horas nós estamos? Aleluias. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar. Tem mais. O Senhor está falando mais aqui conosco. Só que, junto com isso, junto com esse ambiente, lembra que eu falei que saía da boca daquele dragão? Quero trazer hoje à luz tudo que aconteceu. Então, da boca daquela serpente saía um fio, uma linha, como se um barbante brilhante saía da boca dela. E aí, a minha esposa me lembrou, eu falei assim, Deus, é bom contar sonho para a esposa. Eu aprendi isso com o Márcio. A gente conta para as esposas, e aí elas vão deixando o Espírito também falar com a gente, e vão trazendo luz, detalhes que ia passar desapercebido. E aquilo ia formando uma trama, grava isso, a linha formava uma trama, e a trama formava as vestes que vestiam as pessoas importantes das nações e vestindo as nações. E ela me lembrou que a palavra texto, uma palavra sozinha não forma um texto. Mas a palavra texto vem do grego, e eu ainda peguei, eu quero ler para você.
A palavra texto vem da palavra textos, que quer dizer narrativa escrita, mas que no original tem o significado de material tecido, do verbo tecere, tecer. Então é como se o texto for a palavra hoje texto que a gente conhece vem dessa parte do tecido conhecido, como se um texto para ele ser construído, ele precisa que as palavras sejam tecidas umas com as outras para formar um texto, uma trama. A palavra tecida como que eu posso tentar explicar? Essa palavra texto vem de como você pegar as palavras e fazer com que as palavras se juntem numa trama e formem um tecido. Isso que estava acontecendo. E isso é um texto. E ela me lembrou que estava saindo do quê? Da boca. Então era como se fossem aqueles fios, as palavras do dragão, que estavam formando textos, ou seja, estavam formando o tecido, textos que estavam vestindo. E aí tem um ponto importante, que se você pegar a definição de texto, você vai entender que que todo o texto carrega uma ideologia. Todo texto escrito carrega uma ideologia. Eu até vi a palavra linha, você escreve o texto com várias linhas. Vem do latim lineu, que é um fio. Um cordel, um fio. Então, grava isso. Todo texto tem uma ideologia. Conversei com a minha esposa, ela me explicou isso pela manhã. Então, é como se assim, as palavras que saem da boca daquele dragão, sozinhas eram só o fio. Mas quando elas eram tramadas, elas formavam um texto carregado de uma ideologia. E as pessoas estavam sendo vestidas dessa ideologia. Vocês estão aí? Estão aqui? Aleluia, pode mandar bala. Estamos aqui, estamos aqui. As pessoas estão carregadas dessa ideologia. Então é como se já está saindo da boca do dragão essas linhas, já está formando textos ou tramas ou tecidos, e muitas das pessoas nas nações já estão vestidas com ela. Já estão vestidas com ela, com um texto que parece puro, mas que carrega uma ideologia. Carrega já a ideologia, ou melhor, esses textos, essas vestes que as pessoas estão colocando, já carregam a identidade satânica. Eita, João, as vestes, as pessoas já estão com a identidade. E aí, depois, quando eu for falar da marca da besta, você vai entender melhor essa identidade. É uma definição certa de conceito, de princípios, de força, de ação. Essas pessoas já estão carregadas, já estão vestidas com isso. Então, isso não é uma coisa para depois. É uma coisa que o governo mundial, e aí eu não estou falando de uma nova ordem mundial, não estou querendo levantar esses pontos. Eu estou querendo levantar que pessoas chaves no mundo estão com vestes que carregam a ideologia satânica. Só que as vestes são aparentemente puras aos olhos daqueles que não são filhos, daqueles que não são os trabalhadores. As vestes são puras. Só que pessoas principais. E era uma coisa assim, gente, pensa que aquela fábrica toda, depois eu entendi, aquela fábrica toda funcionava para criar veste. Aí eu fui entender o que a fábrica fabricava. O que aquela empresa fabricava, porque eu não via produto. Só que a empresa fabricava as vestes que estão sendo dissipadas para as nações. A matéria-prima não tem fim. Então as pessoas estão sendo carregadas. A atuação do maligno já está de confecção dessas vestes. As pessoas estão vestindo. Mas eu vou falar isso várias vezes aqui. Várias vezes eu vou falar isso. Várias vezes. Você
não será enganado se manter a sua identidade. Será enganado se manter a sua identidade como filho. Aleluia. Eita, Luizão, é forte, hein? É forte, hein? O Luizão mandou agora e eu assisti, Luiz. Eu assisti esse vídeo. Depois eu vou estar a gente posta no Som do Reino. Do ritual satânico na inauguração de um túnel. Nossa, Luiz. Inauguração de um vídeo em 2016. Depois a gente publica, ó, coloca o link desse vídeo, mas é muito forte isso. É muito forte isso. É muito. Só que entenda que essa produção é muito grande. E essa fábrica toda está muito empenhada. Gente, isso ficou gravado. Eles não têm folga e eles não têm descanso. Essa fábrica está empenhada em criar essas vestes. E você vai me ver repetir, como eu acabei de falar, e vou repetir quantas vezes for necessário. Embaixo dessa fábrica, o que estava acontecendo? Embaixo desse sistema, sob esse sistema, existiam trabalhadores. Sob esse sistema, existiam Salmo 40, se você puder, se você pode ver aí, Salmo 40. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu quero proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais. Esperança no Senhor, ele inclinou e ouviu. Ele me tirou do poço do lamaçal. Em Salmo 60, aqueles muito trabalhadores, e a Jennifer muito descendo com eles, e nós estávamos embaixo, bem embaixo do sistema do anticristo. E o Senhor falou, bem embaixo do poderio, do império das trevas, bem na frente, é como se fosse assim, perdão da expressão que eu vou usar, mas é como se fosse assim, bem na fuça do diabo. Os trabalhadores continuam tirando pedras e lavando, tirando vidas do lamaçal do pecado. Nós entramos e aí o Senhor falava isso claro. Entre no alicerce. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Entra no alicerce. Entra na base do que o inimigo está trabalhando. A base que o inimigo está trabalhando, ela é cheia de pedras e lama. Quem é pedra e quem é lama? As pedras são símbolo de... Grava isso, gente. A pedra é o símbolo de pessoas. As pedras são aquelas que edificam. Em 1 Pedro 2 fala, vós também sois pedras vivas, sois edificados como casa do Senhor, casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus. No 4 fala assim, chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitado pela humanidade, mas eleita, preciosa de Deus. Quem se achega a Deus, nós somos comparados a pedras. Nós somos comparados a pedras. Então, o Senhor falou claro, grava isso. O alicerce que segura. Aleluia, aleluia. Meu corpo está fogueado, se eu pudesse, eu não sei se existe essa palavra. Só que o alicerce que segura esse sistema demoníaco, ele é formado pelo lamaçal do pecado e por pedras. E sabe o que os trabalhadores fazem? Eles entram na fundação e começam a retirar as pedras, que são as vidas. E isso para mim ficou claro. O sistema dele só acontece, só se manifesta através das pessoas. O sistema dele só acontece e só se manifesta através das pessoas.
O que eu tenho que fazer, João? Arrancar a fundação disso, tirar as pessoas do lamaçal do pecado, retirar as pessoas desse lamaçal do pecado, porque essas pedras precisam ser colocadas nele para serem pedras vivas. A fundação desse sistema são pessoas na lama. E aí o Senhor mostrava trabalhadores, e trabalhadores quem são? É a referência para mim, para você, para todo aquele que trabalha a serviço do Senhor, para todo aquele que está proclamando o evangelho do Senhor, que está proclamando a palavra do Senhor, que está proclamando as verdades do Senhor. Para todos esses, nós somos chamados de trabalhadores. Tem uma definição, aleluias. Tem uma definição clara. Tem uma definição clara de louvor, de adoração. Uma das definições de adoração é trabalho. Convém que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e verdade. O verdadeiro adorador, a definição de palavra adorar ou adorador, ou ser um adorador também é exercer um trabalho. Então você que adora o Senhor, você está e exerce um trabalho. Então qual é o seu trabalho? Entrar na fundação do que o inimigo está criando, desse sistema que o inimigo está criando, e retirar as pedras e lavá-las, tirar do lamaçal do pecado e colocar no lugar especial, como eu falei no sonho. Era retirada para que esse sistema corrompido caia. Você fala, como, João? Já está prescrito que o diabo tem que vir em tudo, mas também está prescrito que ele vai ser derrotado, que ele já foi derrotado, mas ele vai ser extinguido, ele vai ser aprisionado, e o Senhor vai estabelecer um reino de paz. Então, nosso trabalho é entrar nessa fundação e retirar as pedras, lavá-las, não só tirar, lavá-las e colocar elas num lugar especial. Aleluia. Manda um glória a Deus aí, eu já tô doido. Aleluia. Glória a Deus. Nos tirar do lamaçal do pecado. Para que as pessoas ao saírem, elas falem isso. Ela fala assim, o Senhor me tirou. Salmo 40. Grava, assiste. Aleluia, assiste não. Leia. Salmo 40, assista Salmo 40. Tô com essa coisa de assistir. Assiste a live, lê o Salmo. Aleluia, tô até misturando tudo. Aleluia. Salmo 40. Coloque a sua confiança no Senhor. Ele está falando dessas pedras que estão sendo tiradas. Eu sou uma pedra que fui tirada do lamaçal e fui lavada e colocada num lugar especial. Você é uma pedra que foi tirada do lamaçal, lavada e colocada num lugar especial. Se firma nessa identidade, porque você está sendo edificada como casa, como morada. Aleluia. E aí, para quem foi tirado do lamaçal, Salmo 40 fala, coloque a sua esperança no Senhor. Firme os seus pés nessa rocha viva que você foi colocado. Essas pedras foram tiradas do alicerce e colocadas num lugar especial. Que lugar é esse? A rocha firme, a pedra viva que 1 Pedro e Salmo 69 vai falar. E aí é colocado um cântico novo em sua boca. Aleluia! E aí fala assim, muito quão feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor, no verso 4, e não vai atrás dos orgulhosos, nem de falsos deuses, mas no 5 isso me pegou, que fala assim, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, e não se pode relatar os seus planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas eles são demais numerosos. Creia ainda, os planos de Deus são muito mais numerosos, muito mais fortes e precisam ser proclamados e declarados em nome de Jesus. Aleluias! Os planos de Deus precisam ser proclamados e precisam ser declarados. Vamos lá, que o sonho não acabou. Tem mais. Glórias ao Eterno. Aleluias. Aleluias. Tem mais. Somos pedra vivas, Marco. Somos edificadas em Cristo para a glória do Pai. Você é uma pedra viva, você foi colocado num lugar especial. Só que aí são detalhes do sonho que me chamou a atenção.
No momento que eu subo para aquele salão, daqui a pouco eu falo da parte do salão. No momento que eu subo para aquele salão, que a Jennifer sobe de uma alegria, num contentamento tal, ela sobe de uma maneira muito feliz, ela subiu com o que estava sendo falado, com o que estava feito, uma euforia, uma alegria tal. Eu vi o verso de Apocalipse, eu quero ler para você. Apocalipse 12, verso 11 e 12. Aleluia. 12, 11 e 12 fala assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Grava, pelo sangue que os lavou, que os redimiu, mas também pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já é pouco, já tem pouco tempo, sabendo que ele já tem pouco tempo. Mas aí fala: alegrai-vos, ó céus, e aqueles que neles habitam. Aleluia! Alegrai-vos, alegrai-vos, porque nós os vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E ali fala: venceram e não amaram as suas vidas até a morte. Ou não amaram as vidas, não amaram. E aí eu vi daquele sonho que ela subiu numa alegria tal que ela não se importava com cansaço, com a roupa suja, não importava com as mãos enrugadas, porque elas não amaram, porque ela não estava amando a própria vida, mas ela estava amando o trabalho de lavar as pedras. E ela chegava e falava: precisamos de mais trabalhadores para lavar mais pedras, tirar mais essa fundação do que está sendo feito. Precisamos de mais trabalhadores para lavar mais pedras. Aleluia. E eles vão ser lavados em uma euforia, uma alegria, algo que fluía, que era aquela vontade. Nós não precisamos parar, nós não podemos parar de trabalhar, nós não podemos parar de trabalhar. Venham trabalhadores, venham, e essa é a palavra agora para nós. Venham trabalhadores, diante dessa situação, diante do cenário, a gente tem que tirar o foco agora. Lembra, preparar-se. E qual é o nosso preparo? O nosso preparo não é ficar olhando para o sistema, para as vestes de falsa pureza sendo construída, para os sinais miraculosos do anticristo. Isso não é o nosso preparo, isso só é para gerar medo na gente, isso é só para a gente ficar... Não, nosso foco não é olhar isso, o nosso foco é saber que isso está acontecendo e focar nas pedras que estão embaixo desse alicerce e olhar e trabalhar. Esse é o nosso preparo. Por quê? Porque a noiva tem que estar pronta e ataviada para o noivo. E como é a noiva pronta? Trabalhando, retirando as pedras e retirando a lama. Aleluia! Esse é um tempo que os nossos olhos estão demasiadamente olhando, e foi o que foi falado ontem na live. Gente, para de ficar tentando descobrir quem é a besta, como ela surge, qual é o momento que ela aparece. O anticristo vai apontar assim, vai ser fulano, ciclano, beltrano. Lógico, você tem que entender os tempos. Mas para que eu entendo os tempos? Eu entendo os tempos para trabalhar com mais afinco. Não para ter medo. Oh, aleluia. É para como num período, isso está escrito em Apocalipse, gente, está falando de toda a tribulação e está falando que aqueles que não amaram suas vidas até a morte, está falando daqueles que se doaram até a morte, que se doaram até a morte. E como esses, num cenário desse, com o anticristo, podem se alegrar? Porque não amaram as próprias vidas. Porque o foco não está no que o sistema do anticristo está gerando. Nós estamos vendo e entendendo, mas o nosso foco está nas pedras sendo lavadas. Porque precisam de mais trabalhadores para lavar mais pedras e acabar com a fundação. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, glória, glória. Glória ao Eterno. Glória a Deus.
Então eu vim com uma live aqui para falar de um sistema do anticristo e o Senhor está pondo uma injeção de ânimo na gente e tirando o nosso medo. Glória ao Eterno, glória ao Eterno, glória ao Eterno. Mas vamos lá. Olha um ponto interessante. Detalhes. Eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor para ter me falado isso que minha esposa no sonho. Não teria que ser uma pessoa melhor. O detalhe que ela chamou a atenção: a água está quente porque sai do interior. A água está quente porque ela sai do interior. E aí na hora veio o que na minha mente? João 4,13. João 4,13 fala assim: Jesus falando, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fonte de águas vivas. Isaías 12 fala, com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Oh, glória! Glória a Deus, glória a Deus. Isaías 44:3 fala, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, e derramarei meu espírito sobre a pole e a bênção sobre os seus descendentes. Oh, quem crer em mim, João 7:37, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, glória aí, você está entendendo? Do seu interior fluirão. Então, e ela olhava para esse detalhe. A água, eu lembro no sonho ela falava, a água é quente, porque sai do interior. E aí na hora veio. Gente, quando a gente pensa em fonte de água viva, fonte de água viva fala de, uma fonte de água fala de água gelada. Se você for numa cachoeira, água corrente, numa fonte de água mesmo, a água é gelada, ela não é quente. Se você for numa fonte de água, a água é gelada. Por quê? Porque ela é corrente. Só que essa água que nós temos, ela vem do Senhor, grava isso. Ele tem a fonte de água viva. A que eu lhe der se tornará em você uma fonte. Ela se torna em você uma fonte. E de dentro do seu interior ela flui. Sabe o que você faz com a água? Ixi, Deus falou, agora é para você dar um glória, para você rodar, para você dar um aleluia. Você está aí na sua casa, se deixa o celular aí apoiado em algum lugar, levanta as mãos e glorifica. Mas a fonte que sai do seu interior, a água que sai de dentro de você, ela é quente. Porque a temperatura, tudo que sai de dentro do seu corpo, o seu corpo a aquece. E ela vai sair no mínimo com 36 graus. E aí eu falei assim, ninguém. É difícil permanecer na água quando ela está gelada. Oh, Deus, entenda, pega aí, pega o manto, como fala o Luiz. Pega o manto, Luiz. Márcio, Lemes, pega a fiação, Lemes. A fonte que vem de qualquer água gelada, vai entrar no chuveiro gelado, você entra, você fica... Não consegue respirar, tem que entra rapidinho, sai, quando acaba a energia, vai tomar banho, você tem que esquentar a água, né, Kenequinha? Porque a água quente conforta, é aconchegante, ela conforta, e ela é aquecida pelo seu testemunho, pelo seu interior. Você aquece as fontes de água viva que vão e jorram para a vida, jorram nas pessoas. A água que sai dentro de você, ela vem aquecida. Aleluia. E essa é uma água que se torna gostosa, prazerosa de se banhar, prazerosa de estar nela.
É como se eu imaginasse, eu visse aquelas pedras. E a água que saiu do seu interior, do meu interior, chega e torna, e não cai de um jeito tenso, não deixa tenso, mas cai de um jeito aliviante, aliviador, restaurador, libertador na vida. Um rio, então agora dentro de você não flui um rio de águas geladas, mas flui um rio de águas quentes, águas vivas, águas aconchegantes. E essas águas, nós lavávamos as pedras, os trabalhadores lavavam as pedras. E isso gerava na gente a alegria tal, isso gerava a alegria tal que me fez entender o que Paulo fala em Romanos. Romanos 8,17, Paulo fala, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero, 18, considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Aí entra no 19, a natureza aguarda com expectativa que sejam revelados os filhos de Deus. Agora eu entendi Paulo falando que ele participa tal, porque se você participa do sofrimento dela, da lavagem dela, você também vai participar da glória dela. Não pode se comparar a essa glória. Agora eu entendi Paulo. Paulo estava ali lavando pedra com água do interior. Aleluia. Se você entende, dá um glória aí. Você está aí lavando pedra, assim como Paulo. Você vai entender Romanos 8. Lê Romanos 8. Você está como Paulo, lavando as pedras e participando do sofrimento. Por quê? Porque tamanho é a glória. Esse sofrimento não é nada comparado à glória que há de ser revelada. Não há nada comparado com a glória que há de ser revelada. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Isso porque ela estava plena de alegria por exercer o trabalho, por participar do sofrimento daqueles, porque a glória que há de ser revelada é muito maior, é muito maior, é muito maior, muito, muito, muito maior. Aleluia, aleluias. Você é filho, você participa disso. Não fique se atentando ao problema, não fique se atentando ao sistema do anticristo. Eu lembro que no sonho, toda vez que eu ia para o túnel, eu subia para o salão. Eu passava por aquele dia. O que está acontecendo nesses dias, diante do Covid, vai se manifestar. E agora eu quero afirmar, eu quero ser eu quero profeta desse tempo. Vai se levantar pessoas que não são do Senhor com sinais milagrosos nesses dias. Mas também estão se levantando trabalhadores que estão retirando as pedras que estão sob o jugo desse sistema, estão colocando num lugar especial. E isso é motivo de maior alegria, porque a glória que há de ser revelada é incomparável com esse sofrimento de agora. Uou! É incomparável. Eita, Lu, gostei dessa águiazinha. Tô assim. Aleluia, gostei dessa águiazinha. Vai, go, go, go. Aleluia, nós estamos assim. Fala aí, AP. Que nem essa águiazinha, gostei, aleluia, Lu. Desse jeito. Tenda, grava isso, grava esses sinais milagrosos. Aleluia, grava isso. Você é esse, você é esse, você é esse. Grava isso, você é esse. Oh, glória. Só que aí tem mais, não tinha acabado o sonho ainda. Eu subia. Aí, Luizão, agora deu para discernir, depois que eu descobri quem era o cara. Gente, eu sonhei com o
Lembra que eu vou te relembrar? No momento do sonho, eu subia e ia orar e estava ali a Ana Paula Valadão. E esse homem, e ela como se traduzindo. E aí eu entendia que ela estava traduzindo porque ele era como se uma cobertura da Batista da Lagoinha. Mas depois, quando eu descobri quem era a pessoa, ficou claro para mim que ela estando ali, a referência só para mim saber de fato quem era aquela pessoa. Não é porque não é nenhuma revelação para o ministério deles, não é nenhuma revelação própria para eles. Mas só foi para mim entender quem era a pessoa para entender esse momento do sonho. Mas grava isso, você é filho e não é tempo de atemorizar, é tempo de se aprofundar e retirar as pedras e lavar com a água que flui do teu interior e acabar, tirar a fundação desse sistema. Aleluia. E aí quando eu orava, depois que eu orei com essa pessoa, eu lembro que eu falava para ela, lembra que eu citei agora que eu falava sobre o jumento. E o jumento se referia, e veio muito claro isso, que o jumento estava se referindo à tribo de Issacar. Se ler Gênesis 49, vai referir a Issacar. Issacar é jumento forte, deitado entre seus fardos. E se referia a Issacar. E eu entendia que se referia a Issacar. Só que era como se assim, aquele jumento tinha a responsabilidade de carregar todo o peso, e eram as pedras lavadas que estavam sobre ele num lugar especial, e ele estava na lama para que aquelas pedras, para que aquelas pessoas não se contaminassem novamente, não se sujassem novamente, não se enlameassem novamente. Então aquelas pessoas estavam ali para que elas não fossem enlameadas novamente. E a palavra, ela, parece que as coisas estão devagar, mas não, estão no tempo dele. No tempo de quem? De quem puxa a cordinha do jumento. E era o peso daquele jumento de levar, aí Romanos 8, que eu li agora há pouco, de levar o sofrimento junto, de participar do sofrimento por causa da glória. Era aquele jumento sendo puxado pelo lamaçal, para que aqueles que já foram limpos e lavados não se enlameassem de novo. Esse é o preço pago de pessoas, daqueles que estão carregando essas pedras para que elas não se enlameiem de novo. Podem parecer que estão atoladas, mas estão sendo puxadas. E aí pela manhã, o Luiz ainda me ajudou. João, vamos procurar. Eu falei, Deus, eu tenho um rosto muito definido de quem foi. Eu tenho um rosto muito claro de quem foi aquela pessoa. E aí eu comecei a procurar, e quem é? Gente, eu já escutei, eu já vi frases, eu já citei livros, eu já falei de frases, o Márcio já falou de frases, mas eu nunca tinha me atentado a olhar o rosto desse cara. Você vai ver que você já compartilhou foto no WhatsApp, imagenzinha, frase dele. Gente, mas era o Charles Spurgeon. Era exatamente ele que eu estava vendo. Que eu entregava esse rolo sobre Issacar. E aí eu ainda falava bem claro, você entendeu os tempos e está se movimentando conforme o dono do tempo te puxa. E era Charles Spurgeon. Quando eu olhei para o Luiz, eu falei ainda com o Luiz pela manhã, eu falei, Luiz do céu, Luiz, eu vi ele, e ele estava presente, vivo. João, mas o cara morreu. Não, mas depois veio o entendimento. Se você leu, o Adalberto ainda mandou para mim, depois eu vou colocar no grupo do Som do Reino, compartilha aqui no Face, uma trajetória da vida de Charles Spurgeon, que ele morreu com 57 anos, mas por ele ser batista, para entender que era ele, para confirmação que era ele. E aí fala que ele batizou, e ainda enfatizei esse ponto no ministério. Pensa, participou mais de 15 mil pessoas. E aí 92. E eu falei, Deus, por que o antigo? É para mostrar que tudo que está sendo feito nesse período, todas as pedras que estão sendo lavadas,
Todo esse período não tem nada devagar. Está tudo no tempo. Devagar. Só que ele enfatizava para que essas pessoas, e aí o Senhor me levava até a interceder, e eu intercedi hoje orando, pelos líderes, não só pessoas conhecidas como ele, mas pelos líderes que carregam as pedras, que carregam a proclamação do evangelho, que têm um esforço, que aparecem, que são vistos, que tem um peso, que tem um fardo, e um fardo eu não estou falando no sentido eu estou falando no sentido do jumento de sacar, uma carga preciosa a ser levada, a ser cuidada, e eu comecei a sentir um peso de intercessão por esses, que tem esse fardo, que tem essa carga, um peso de intercessão por eles. Estava simbolizando a igreja, esses lidando por eles. Continue intercedendo por eles, porque eles carregam carga preciosa. E todo esse tempo, toda essa cronologia que eu fui ler de Charles Spurgeon, esse tempo é um tempo que está sendo preparado para que os trabalhadores, que eu citei a função, todos estamos preparando para a glória que há de vir. Aleluia! Todos estão preparando o momento para a glória que há de vir. Entendam. Issacar fala. Entendam os tempos. Entendam os tempos. Entendam os tempos. Não pense. E aí que foi lembrado. Não vacile. Não se perca no tempo. Não se perca no momento. Não se perca no tempo. Como eu for falar assim, poxa, mas há 2000 anos fala que ele vai voltar. 2000 anos fala que ele está perto do fim. Há 2000 anos. Não pense que está tardando. Não tem nada tardando. Está tudo no programa daquele que está puxando a cordinha do jumento. Está tudo no tempo. Não está tardando nada. Só que precisa haver os trabalhadores, precisa ter os trabalhadores lavando as pedras, precisa ter as pessoas que foram levantadas, me entendam, que foram levantadas como jumentos, que carregam essa carga preciosa, que muitas vezes entram em lugares lamacentos, perigosos, que entram em lugares, mas que quando entram nesse lugar são para que as cargas precisam da gente torta. Os filhos não serão enganados, mas aqueles que estão certos precisam da nossa ajuda porque estão carregando carga preciosa. Não, eu posso ser um trabalhador que só está lavando pedra. Pode ser esse, mas você também pode ser aquele jumento que está carregando carga preciosa. E aí isso me fez ter um peso de intercessão pelos líderes, líderes de igrejas, líderes de comunidades, líderes, as pessoas que professam a fé e carregam essa carga, que se aprofundam, que comem dessa lama, para que outros não se sujem, não se lameiem. Aleluia! Eu comecei a orar, não agora, João, mas Charles Spurgeon morreu. Era para mostrar que todo esse trabalho dele, ele proclamava lá no começo, em 1800. Preparem-se, ele vinha preparando as pedras. E Issacar fala, olhando o tempo, perguntando ao guarda, a que horas estamos? Aleluia! O AP, essa frase ficou, acho que fica o ano todo na nossa cabeça. Até a volta de Jesus, essa frase vai ficar na nossa mente. A que horas estamos? A que horas estamos? Eu acredito que essa frase vai ficar na nossa cabeça. E é o que ele ia fazendo. E a gente olha o trabalho desses homens, olha o trabalho de homens nos dias de hoje, que têm se levantado. E eles são a pergunta, a que hora nós estamos? A que hora nós estamos? E que tudo isso seja um tempo de preparo em nossas vidas, em nome de Jesus. Que seja um tempo de preparo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Uou! Gente, foi isso que... É que nem o Márcio Lemes lembrou aqui. E é o que aconteceu. O apóstolo Márcio lançou a palavra que nós teremos sonhos. Creia. E eu ainda falei na live, lá na igreja. Escreva teu sonho. Escreva teu sonho. Escreva teu sonho.
Escreva teu sonho. Escreva. Escreva teu sonho. Porque o Espírito vai dar discernimento. E eu ainda falei também, o apóstolo Márcio falou, eu falei para você escrever, que você teria discernimento, e isso está acontecendo. E eu agradeci ao Eterno por ter feito isso comigo hoje, para que você visse que está acontecendo. Está acontecendo. Esse é o tempo, isso mesmo, Marquinhos. Temos que nos posicionar como sentinelas, e perguntar ao guarda a que hora nós estamos. Oh, João, mas Spurgeon está sem nexo. Não. Ele está aqui para mostrar que ele andou 57 anos da vida dele perguntando ao guarda. Não estou falando de defeitos, de acertos. Estou falando que 57 anos da vida dele, lá em 1800, ele andou perguntando a que hora nós estamos. E a ação dele era o quê? Preciso trabalhar. E agora eu falo para você, no nosso tempo, não tardou nada e não mudou nada de 2000 anos do Spurgeon. De agora, não tardou nada. Precisamos permanecer como trabalhadores fiéis. Como trabalhadores, lavando as pedras com água viva que flui do nosso interior. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Tô que nem aquela águiazinha. Gol, gol, gol. Prepara, prepara, prepara. Só que eu vou avante, adiante. Trabalhe. Confie. Alegre-se nesse tempo de dificuldade. A palavra é preparemo-nos e alegremo-nos. Prepare-se e alegre-se do trabalho que está sendo exercido. Prepare. Sabe qual é o melhor preparo? E ficou com uma continuidade, eu creio, AP Márcio. Aleluia, Ailton. Mandou essa águiazinha. Gostei dessa águia. Gostei dessa águiazinha, Ailton. A palavra, como eu me preparo? Trabalhando. Trabalhando. Porque à medida que eu trabalho, eu vou vendo o movimento e vou entendendo os tempos. Aleluias. Eu vou entendendo os tempos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A Márcio, estou igual a Márcio aqui. Tô que nem aquele carinha. Todo queimando, voando, igual essa águiazinha aí. Aleluias. Gente, é isso. É isso, é isso, é isso. O Senhor está falando. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Prepara, prepara. Do seu interior flui, flui, rios de águas vivas. Flui, flui, flui. Aleluia. Se você puder, eu não vou parar a transmissão agora. Não vou. Eu não vou. Eu quero que você ore um pouquinho aí. Mais uns minutinhos só. Só mais uns minutinhos. Oh, só mais uns minutinhos. Só mais uns minutinhos. 5 minutinhos só. Então eu quero que você agora entenda isso e adore mais um pouquinho. Adore, que você seja cheio de ânimo. Que você seja cheio de ânimo, de alegria, de esperança, de confiança, de convicção. Oh, fluir teu rio em mim. Aleluia. Eu tô rindo, acho que eu tô. Aleluia. Oh, Deus tremendo, Pai. Sinta o fluir, sinta o fluir, sinta o fluir do rio na sua vida. Você sendo aquele que esquenta a água para que ela seja de forma confortável, para que ela seja aconchegante a quem recebe.
Aleluia. Aleluia. Oh. Se receba agora. Receba o seu fluir, receba o seu fluir, receba o seu fluir. Isso aí, Gledson, queima aí um pouquinho. Queima aí um pouquinho, Gledson. Mais 5 minutinhos, eu já encerro. Mas mais 5 minutinhos aí para você poder adorar um pouquinho junto com os seus irmãos. Adora, manda um oh, isso, Lu. Aleluia, aleluia. Uma onda. Aleluia, adora aí onde você está, na sua casa. Oh, gente, 2 horinhas de live. Mas agora eu queria que você adorasse um pouquinho. A onda tá vindo, Luizão. A onda tá vindo, Luiz. Você tá aí, gente. Você tá assistindo, a gente já vai se despedir. Dá um tchauzinho, dá um glória, manda um shalom, manda um Shabbat Shalom para quem tá assistindo. Manda um Shabbat Shalom para quem tá aí com você. Manda um Shabbat Shalom para quem tá assistindo aqui comigo. Eu sinto isso. Eu coloquei esse louvor no começo e coloco agora. Eu sinto o fluir do teu rio aqui. Sinta. Nós queremos beber dessa fonte. Aleluia. Oh, baixirei andará, baixirei candará na maçã. Eu quero beber. Oh, que delícia. Oh, é bom, isso é bom. Nós queremos, Jesus. Nós queremos, Senhor, beber dessas águas, dessas fontes, mergulhar nos teus rios. Oh, Deus, somos trabalhadores. Pedras sejam lavadas nisso esteja a nossa esperança. Oh, Deus, eu quero fechar essa noite declarando, e eu vou ler de novo. Vai adorando, mas que a sua esperança, como diz Salmo, esteja no Senhor, porque Ele inclinou os ouvidos a ti e veio com socorro. Oh, Deus, Ele já te tirou, então que haja sobre você um novo cântico colocado na sua boca, um novo hino de louvor, para que muitos vejam e temam e confiem no Senhor. Muitos verão e confiarão no Senhor. Essa é a onda. Você vai beber dessa água da fonte da vida, mas você também agora é uma fonte que jorra águas quentes. Gol, isso aí, Ailton. Aleluia, isso é bom demais, gente. Ah lá, Libertador, é bom a gente dar uma fritadinha de novo junto. Não vejo a hora da gente poder se encontrar novamente, fritar como um corpo, junto, no mesmo lugar, mas é bom agora também. Nada pode nos impedir de adorá-lo, de colocar a nossa confiança nele. Nada pode nos impedir de colocar a nossa fé nele. Nada pode nos impedir de colocar a nossa certeza nele. Nada pode nos impedir de colocar a nossa expectativa nele. Agora eu declaro sobre a sua vida que os seus olhos não fiquem com terror do império das trevas, mas sim com que o seu coração se enche de alegria por tamanha glória que virá sobre aqueles que estão participando do sofrimento agora. Tamanha glória será, tamanha glória virá daqueles que estão participando agora do sofrimento. Se você é o jumentinho na lama, carregando um fardo, entendendo os tempos e sendo puxado devagarinho com essa carga preciosa, aleluia pela sua vida. Se você é um trabalhador, como todos somos, um trabalhador que está lavando pedras e colocando um lugar precioso, aleluia pela sua vida. Ambos estamos alegres, pois estamos trabalhando ao Senhor. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos para esse tempo, prepara-nos
Tu enche-nos de alegria, essa alegria gera em nós perspectiva, ela gera em nós expectativa, esperança, confiança, pois nós decidimos depositar a nossa confiança no Senhor. Nós decidimos colocar a nossa confiança no Senhor. E agora eu declaro: quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar o plano que preparastes. E eu quero proclamar e anunciar, mas eles são muitos, mas proclame, anuncie, declare, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinto fluir, sinto fluir. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Dá um tchauzinho aí, vai. Agora é a hora de você apertar esses botãozinhos aí, dando glória, glória ao Senhor. Agora é a hora, porque a gente já está encerrando. Glória a Deus, já estamos encerrando. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça o rosto dele resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto, teu rosto, e lhe dê shalom, 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 em nome de Yeshua HaMashiach, Shabbat shalom, que haja restauração do seu corpo físico, que haja restauração do seu corpo físico nesse dia, que haja um vigor, que haja um descanso pleno, agora em nome de Jesus sobre sua vida. Que o Eterno os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se entreguem totalmente, aleluia, ao Senhor, para o Papai. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe.